Eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é especialista em gestão empresarial e projetos agropecuários. E nós vamos conversar sobre liderança e sucessão. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Parece que pegou uma febre, né? De falcatrua, Pois é. Uma bagunça geral, né? Total, né? Perda de valores. Perdeu perda de tudo, respeito, dignidade, né? É. E isso é preocupante. É muito preocupante porque está crescendo, né? Exatamente. Quer dizer, nós acabamos de ver aí, só falta daqui uns dias falsificar o frango. Olha, Antônio, quer dizer, pode acontecer. Vender a franga falando que é frango, né? Pode acontecer, né? Pois é. Isso está muito difícil atualmente. Doutora Adriana, liderança e sucessão. A gente já vem falando isso, eu não sei há quanto tempo. E parece que a turma insiste em não fazer a coisa mais ou menos direitinho, né? É interessante, Antônio, porque um dos aspectos principais da sucessão é que a liderança anterior, né, ela tenha sido boa para a empresa. Porque se você não tiver um líder interessante para a empresa, tanto em termos de resultado quanto gestão de pessoas, o sucessor vai ter sérios problemas. Porque as pessoas só seguem quem elas acreditam. Então, olha só. O que os líderes, os liderados esperam dos líderes? Primeiro ponto, foi feita uma pesquisa com 75 mil pessoas. E eles esperam que os líderes sejam honestos, proativos e competentes. Aí, quando você falou sobre o frango e sobre a fraude, né, denunciada à Polícia Federal, fiquei pensando, se nós temos como premissa básica a honestidade para um liderado seguir, você já imaginou se nós começarmos a ter no Brasil essa sequência e as pessoas perderem a esperança na honestidade? Provavelmente você vai ter um problema sério de liderança nas empresas, na sociedade, em todos os campos. O próprio Rui Barbosa já falou isso há mais de 120 anos, né? Que a gente ia ter vergonha de ser honesto, né? Exatamente. Do jeito que está caminhando a coisa. Exatamente. E olha, seguidores só olham para um líder se ele for honesto. O líder precisa ter credibilidade. Ele precisa de dizer e aquilo que é dito é feito. E se ele disser sim, é sim, se ele disser não, é não. Então, em todas as ações precisa ter congruência e coerência. E aí entra um aspecto importante. Nessa pesquisa, Antônio, foi descoberto que os líderes que têm uma vida pessoal e profissional equilibrada, os liderados os seguem pelo exemplo. Então, é preciso que esse líder demonstre realmente a credibilidade. Não basta parecer ser honesto, ele tem que ser honesto, ele tem que ter credibilidade, ele tem que demonstrar pelo exemplo. Outra questão, líderes precisam ser proativos. Assim, os liderados o seguem. Aquele líder que fica procrastinando as ações, por exemplo, ações de gestão, esse é um momento de gerenciamento de crise para todo mundo. Total. O líder que demora a tomar atitudes, o liderado já fica desconfiado. Né, quanto à assertividade das ações dele. E por último, que ele seja competente. Ele tem que ser um líder inovador, ele tem que ser um líder que busca novos resultados e novas ações. Não pode ser um líder focado em problema, tem que ser um líder focado em solução. Que é a única forma de conduzir o processo. Que é a única forma de conduzir. Parece que a moda hoje, a moda da contemporânea, é diferente da moda de 30, 40, 50 anos passados, quando o pai falava para o filho, você tem que ser trabalhador e honesto, você tem que ser homem. Quer dizer, hoje você fala assim, se você puder ser mais esperto que o outro, melhor. E o que é ser mais esperto? É tapear? Infelizmente, Antônio, é uma cultura crescente. É uma doença, né? É uma cultura crescente. É uma cultura crescente, é uma cultura que compromete várias gerações de líderes. Se nós não retomarmos valores básicos, nós vamos nos perder nesse processo. Eu acho que essa é uma das grandes questões. E eu tenho muita esperança de que a empresa, a atuação da empresa ajude o desenvolvimento da sociedade, retomando alguns valores. Até porque toda empresa tem missão, visão e valores, e ela trabalha a partir desses valores. Então, a gente falava sobre a liderança. Liderança sem propósito e liderança sem valores
liderados não viagem sem seguem. rumo. É uma viagem sem rumo e extremamente perigosa. Perigosa, claro. Né? Porque a partir do momento que um líder não consegue repassar valores como honestidade, competência, proatividade, o que vai acontecer com esse liderado? Ele também acredita que ele pode fazer o mesmo. Seja na empresa, na sociedade, no governo. Seja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até dentro de casa. Pais são exemplos, são líderes dos filhos e nós precisamos estar atentos. Eu, às vezes, fico imaginando o seguinte, eu fico vendo tanta gente, vamos dizer assim, entre aspas, com nível alto, ricos, morando aí em condomínios, carros importados, e depois aparece do lado do japonês da Federal. E aí eu fico perguntando, como é que fica o neto dessa pessoa? Como é que fica o filho dessa pessoa? Exposto, né? Primeira coisa, fica exposto e isso traz muitos abalos psicológicos. E a gente tem que pensar a longo prazo. Né, Antônio? Liderança é longo prazo. Agora, existe um ponto que as pessoas acreditavam que líderes são aqueles que trazem a salvação. Não. Liderança é um processo social e coletivo. Então, nós não precisamos de um líder, nós precisamos de vários líderes. Doutora Adriana, sucessão organizacional. Pois é, a sucessão organizacional hoje no Brasil, ela está muito melhor situada do que a sucessão nas empresas familiares. A sucessão organizacional, 43% das empresas no Brasil fazem um bom processo de sucessão organizacional. Ou seja, elas tomam muito cuidado quando elas vão escolher seus presidentes, seu conselho de administração. Então, elas criam competências, requisitos, critérios para que essa sucessão aconteça. Então, a sucessão organizacional no nosso país vai muito bem. Entretanto, a sucessão nas empresas familiares, através de uma pesquisa, foi esclarecido que é um percentual muito baixo, de 26%. E que a turma não está preocupada. E que não está. E que o nosso momento... O momento econômico do país exige que nós desenvolvemos liderança dentro das nossas empresas, planejamento sucessório, porque a gente sabe que esse momento econômico ele vai ter consequências por alguns anos. E se nós não prepararmos uma sucessão agora, e o sucessor agora, não vai dar conta. Vai comprometer. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa, foi muito bom. E até o próximo. Até o próximo, Antônio.